Salve, salve minha gente, salve, salve meu povo, e aí? Boa tarde, começamos mais uma semana e a gente vai te mostrar que Palmeiras e Santos, que se enfrentam no final de semana, sabadão, a finalíssima da Libertadores, perderam, hein? Lá na rodada do Brasileirão. E ainda tem o São Paulo tentando juntar os seus cacos, tem o Corinthians que joga hoje a definição da Série D e a gente mostra tudo pra você aqui no SBT Esporte. Então, vem com a gente que você passa de ano, meu filho. Segue nós aqui que você vai se dar bem. E como sempre, você pode participar. Manda o seu SBT Zap aí, vai, 18 991 437891. Tá aqui na tela pra você, aqui, ó. Ó, tá vendo aí, ó? 18 991 437891. Caio Esteves, senhoras e senhores. Caio Esteves. E aí, Marião, boa tarde, boa tarde pra todo mundo, tudo certo? Tamo aí. Rodada que podia ser boa pro São Paulo, né? Se tivesse conseguido uma vitória contra o Coritiba. Praticamente todo mundo perdeu, menos o Inter, mas não foi o que aconteceu, né? Uma rodada que passa em branco para os outros, mas deixa o Inter cada vez mais próximo do título. Exatamente, Inter aí caminhando a passos largos para o título do Campeonato Brasileiro de 2020/21. É estranho a gente falar isso, né? Mudou muito, né? E a gente começa falando do Palmeiras, que foi até a Arena Castelão. Perdeu. O Palmeirinha perdeu pro Ceará por 2-1 e o sonho de brigar pelo título do Brasileiro está um pouquinho mais distante. A gente vai mostrar para você. O Palmeiras bem que tentou, mas foi superado pelo Ceará na Arena Castelão. O time nordestino foi melhor no primeiro tempo e conseguiu a vantagem que garantiu os 3 pontos. O primeiro gol foi marcado aos 9 minutos do primeiro tempo. Após lançamento, Gustavo Scarpa dominou mal a bola e deu de presente para Lima. O meia dominou, avançou e bateu forte para marcar. Ceará 1, Palmeiras 0. O Palmeiras foi para cima e teve essa chance incrível aos 12 minutos dentro da pequena área desperdiçada por Gabriel Veron. Aos 28, a bola foi lançada na área do Palmeiras e Patrick de Paula cometeu pênalti em Léo Chu. Vina foi para a bola e ampliou o placar. Gol! Ceará 2, Palmeiras 0. O time paulista diminuiu com Gabriel Veron aos 33. Lucas Lima deu um belo passe e encontrou o atacante livre. Ele dominou, carregou e bateu rasteiro. E foi só isso. Ceará 2, Palmeiras 1. Com o resultado, o Ceará chegou aos 45 pontos e subiu para a 8ª posição. Já o Palmeiras estacionou em 5º lugar com 51. É isso aí. Depois da derrota palmeirense, o treinador Abel Ferreira falou com a imprensa, disse que a produção da equipe no jogo foi satisfatória. O time merecia um resultado melhor, enfim. Vamos ao que o técnico do Palmeiras disse. Entramos bem no jogo, criamos logo uma grande oportunidade pelo Lucas Lima. Depois sofremos um golo com uma infelicidade que nos pôs, ou melhor, na primeira vez que o nosso adversário põe a bola próxima da nossa baliza, acabou por ser feliz da forma como conseguiu fazer o golo. A verdade é que nós mantivemos a calma, mantivemos os processos, continuamos a criar, tivemos uma grande oportunidade, mais uma debaixo da baliza pelo Verón que nos dava a igualdade, e quando se joga para competir e para ganhar, isto faz a diferença, independentemente daquilo que os jornalistas ou que os críticos possam dizer no final, mas isto faz a diferença no resultado final, a eficácia, isso é que é um fator determinante no jogo. Acabamos depois por sofrer o 2-0, num penalti, vamos passar à frente, um penalti que e nós mantivemos a calma, continuamos focados naquilo que tínhamos que fazer e, na minha opinião, chegamos com toda a justiça ao 2-1, porque era demasiado penalizador para aquilo que nós produzimos na primeira parte e ir para o intervalo a perder 2-0, da forma que foi, da forma como nós sofremos os 2 golos. Na segunda parte, o Ceará defendeu-se, nós procuramos entrar com a mesma toada, procurar desequilibrar o adversário. Sabíamos que tem gente muito alta e muito experiente. Vocês, se compararem a idade de uma equipa e a idade de outra, conseguem perceber que do outro lado tem uma equipa pesada, uma equipa alta, uma equipa experiente, e acabou por de certa forma conseguir recuar e tirar dos espaços. Mas, como disse, na minha opinião, nós tentamos fazer tudo com os recursos que tínhamos para sair daqui com outro resultado, e muito honestamente esta galera merecia sair daqui com outro resultado, porque o que produzimos durante os 90 minutos não merecíamos sair daqui com este resultado, mas esta é a minha opinião. Consciente demais, o Abel, só que foi pênalti, muito pênalti, o pênalti
do Ceará. Foi muito pênalti. Ele fez uma cara ali como se ele quisesse questionar. Exatamente. Mas ele ficou segurando a onda, ele preferiu não falar. Eu também achei pênalti. O Patrick de Paula trava ali. O jogador do Ceará também marcaria o pênalti. E olhando para o jogo de uma forma geral, Mário, o Ceará eu acho que produziu mais para vencer. Eu discordo um pouco do Abel quando ele fala que o Palmeiras merecia um resultado melhor olhando para os 90 minutos. Pelo que eu vi do jogo depois, pelo que eu li também das análises, o Ceará foi um time mais consistente e está crescendo na competição, né? Já está ali entre os 8 já. Tudo bem que o Corinthians joga hoje, a gente vai falar daqui a pouco, mas o Ceará está indo bem na competição, pode até brigar, por que não, por um G6, se continuar com essa pegada aí. E em casa o Ceará está muito difícil, está bem complicado jogar com o Ceará lá em Fortaleza e conseguir vencer. O time é bem encaixadinho. Então, desde 1987, o Ceará não fazia essa campanha no Campeonato Brasileiro. É um número altamente expressivo do Ceará, time que está fazendo uma ótima campanha e vai pegar vaga aí para, quem sabe até para a Libertadores, se fizer aqui reta final, hein? Bom, o Santos recebeu o Goiás em um jogo que até parecia fácil, mas não foi nada disso. Mesmo com o time praticamente titular, o time da Vila levou uma virada histórica. Mas foi um jogo legal para quem gosta de futebol. 7 gols, né? 7 gols. 7 gols. Vamos mostrar. O Peixe começou o jogo melhor e abriu o placar no começo do jogo. Marinho deu um belo passe para Pituca, que cruzou para Lucas Braga concluir. Santos 1-0. Depois foi a vez de Soteldo encontrar Lucas Braga na área. O atacante ajeitou e Caio Jorge ampliou. Santos 2-0 Goiás. O segundo tempo foi totalmente diferente. O Goiás começou melhor e empatou o jogo em menos de 15 minutos. Aos 8, após cobrança de escanteio, o Rafael Moura ficou com a bola e diminuiu. Santos 2, Goiás 1. O empate veio aos 14. David Duarte subiu entre os zagueiros santistas e empatou 2-2. Aos 30, Fernandão fez o terceiro de pênalti, após Sandri derrubar o atacante Vinícius na área, 3-2. E o He-Man Rafael Moura voltou a marcar de cobertura após linda jogada pelo meio, 4-2. E por fim, o Santos ainda diminuiu o placar de pênalti com o Marinho. E foi só isso. Santos 3, Goiás 4. Com a derrota, o Santos caiu para a 10ª colocação no Brasileirão. Já o Goiás subiu uma posição e agora é o 18º. Mas ainda tá difícil pro Goiás, calma, né? Ainda a luta é muito longa. E o Cuca fez o meia-culpa na análise do jogo e não se poupou, né? Ele também assumiu a responsabilidade pelo time ter feito aí um segundo tempo não tão bom, né, Cuca? Fala aí. O primeiro tempo nosso foi um primeiro tempo muito bem jogado. O primeiro tempo que a gente espera da equipe, né? Jogando com tranquilidade, trocando passes, criando chances, dando muito poucas oportunidades ao adversário, se impondo no jogo dentro da nossa característica, né? E a segunda etapa totalmente distinta. A segunda etapa foi um jogo muito mal jogado de nossa parte e muito bem jogado por parte do Goiás, que mesmo que você venha aqui questionar que tivemos um pênalti, claro, quando estava 2-0, que o próprio pênalti do Goiás foi fora da área, eu acho que não cabe, mesmo que tenham sido realmente ocorrido isso, não cabe ao árbitro essa derrota, né? A gente tem que assimilar essa derrota em que tivemos 2 tempos distintos, né? E aí entra a culpa do treinador, né? A responsabilidade é minha, fui eu que fui mal hoje. Os jogadores não têm culpa. O segundo tempo eu poderia ter dado a eles a concentração ideal que eles tiveram no primeiro tempo e eu não fiz isso, né? Deixei as coisas fluírem a natural. Então essa é uma responsabilidade totalmente minha, a culpa é minha total dessa derrota. Méritos ao Goiás, parabéns, lutaram e eu não dei aos jogadores a concentração devida que eles deviam ter, né? Por isso a gente tomou 2 gols de jogadas de bola parada, 2 gols fáceis, né? Que a gente geralmente corta, e mais 2 de erros de saída de bola que geralmente a gente não tem. Então, de repente, se eu tivesse cobrado diferente no intervalo, sido mais assíduo, como a gente geralmente o time teria tido uma postura diferente no segundo tempo. Resumindo a história do que ele está falando aqui, é o seguinte, rapaziada,
calma, toca a bola, trabalha aqui. Ele não fez aquela preleção de segundo tempo, basicamente, que ele falou aí. Não teve aquela preleção, atenção, vamos lá, olha... Não. Rapaziada, segura aqui, tá 2-0, é nóis. A impressão que dá é que ele subestimou o Goiás, né? E que também não é de se achar absurdo, porque para pra pensar, você tá jogando na Vila, o Santos é um time muito melhor que o Goiás, vencendo por 2-0, você tem ali o problema do jogo da final da Libertadores, você precisa poupar alguns jogadores, mas você coloca o time titular para tentar vencer. Aí, o que acontece? Você entra com 2-0 achando que você vai ganhar o jogo. O Goiás foi para cima e jogou de uma maneira que não jogava há muito tempo. Então, assim, até dá para entender a postura do Cuca, mas é um erro, não deixa de ser um erro. Então, acho que interfere de alguma forma no Brasileirão depois da Libertadores, Mário, porque caso aconteça, a gente não sabe o que vai acontecer no sábado, caso aconteça do Santos não vencer a Libertadores, o Santos fica muito atrás no Brasileirão para conseguir ir para a Libertadores no ano que vem de novo. Então pode ser um problema você olhar na final do campeonato olhando para a tabela, né? Mas falando do jogo em si, méritos para o Goiás. O Goiás foi muito superior no segundo tempo, fez 4 gols muito rápido e mereceu a vitória, simples assim. Exatamente. Segue o bonde, né? Segue o bonde. E os caras, vamos lá, né? A cabeça tá em sábado agora, dia 30. Ah, lógico, não tem jeito. Ninguém quer se machucar, ninguém quer pôr o pé. É diferente. Falam que foi o último teste, né, dos titulares antes da grande final. Pra dar ritmo também. Pra dar um ritmo, mas a gente vê o que aconteceu. Você vê que a concentração ali existiu em um tempo, no outro tem jogo, foi muito menor. O Palmeiras e o Santos tem jogo na quarta. Não vai pôr o time pra jogar. Não vai pôr. Vai jogar o time Z. Muito provavelmente time reserva do reserva. Exatamente. E o momento ruim do São Paulo. Vamos falar do São Paulo agora. O São Paulo continua. A coisa a nuvem tá cheia de trovão lá em cima, né? Empatou com o Curitiba no sábado, jogando em casa, 1-1. A pressão que o Diniz está sofrendo é enorme nos bastidores e os números do São Paulo no ano estão justificando toda essa desconfiança. Presta atenção. O São Paulo não está vencendo, na verdade o São Paulo não ganhou ainda nesse ano de 2021, né? Tá com o pior aproveitamento desde quando começou o campeonato. Ele tá com aproveitamento de vice-lanterna no Brasileirão em 2021. Em 5 jogos, o São Paulo conseguiu 2 dos 15 disputados. Olha só isso. E foi melhor que só foi melhor que o Botafogo, né? Que está praticamente rebaixado. O time carioca, hoje é lanterna, perdeu jogos, todos eles agora nesse começo de ano, e a equipe do Fernando Diniz sofreu 12 gols em 5 jogos, coisa que não acontecia, né? Quer dizer, foram 12 gols em 3 jogos, né? Setoristas do São Paulo já afirmam que Diniz não é mais unanimidade entre a diretoria e tem o cargo ameaçado a cada rodada. O próximo jogo do São Paulo é só domingo contra o Atlético Goianiense, e o Diniz terá aí a semana inteira para tentar reencontrar o caminho das vitórias. Uma das missões do Diniz é reorganizar o sistema defensivo, né? Parece que precisa realmente parar de levar gols, né, Caio? Na verdade, é uma semana que ele realmente precisa parar, falar, rapaziada, uma semaninha para nós se ajeitar aqui. Precisa parar de levar gol e também precisa fazer gols, né? Se a gente for olhar, também não tá fazendo gols. O Brenner, por exemplo, que era um jogador que vinha sendo essencial na campanha do São Paulo, que era muito boa. Caiu de produção. Caiu muito de produção, não tá fazendo gol. O São Paulo, de uma forma geral, o Daniel Alves caiu muito de produção. O time não é mais aquele time do ano passado. E assim, precisa melhorar tudo, não tem jeito, Mário. A gente falou aqui desse jogo contra o Coritiba, mas é bom lembrar que teve uma emboscada para os jogadores no ônibus, pedrada, rojão. O próprio Brenner, eu li uma reportagem falando que o Brenner ficou muito alterado com o fato. Então, assim, isso também mexe muito com o psicológico dos jogadores, não ajuda em nada esse atentado contra os jogadores, mas dentro do campo é fato que o São Paulo precisa melhorar. O Diniz, parece que ele está perdido dentro do próprio esquema dele. Mas a pergunta que fica é, esse tipo de ação dos torcedores de jogar pedra, jogar bomba em ônibus, onde estão vidas, tem pessoas lá dentro. O cara, a profissão dele é jogador, mas ele é um ser humano, como qualquer um. Sim. Pode acontecer algo trágico, né? Com certeza. Isso aí vai melhorar o rendimento do time no campo? Pedrada, bomba, não vai resolver. De maneira alguma. Isso aí não resolve nada, pelo contrário, é criminoso. Apreenderam, né, 14 suspeitos de envolvimento, outros 5 estão sendo investigados lá e a gente espera que a justiça seja feita. Não é assim que o São Paulo vai mudar o jeito de jogar. Uma coisa é a gente analisar dentro do campo, mas quando você coloca essa questão da torcida, de alguns torcedores, não é a torcida, alguns torcedores
vândalos aí tentando agredir os jogadores do São Paulo. Joga rojão no ônibus, tá tentando agredir, machucar o cara, né? Não tem cabimento. Aí a gente já tá falando de outra coisa que os jogadores não merecem, é uma pena. É, lamentável. Vamos mudar de assunto, vamos falar aqui da Unify, que tem um recado muito importante para você que sonha em cursar o ensino superior e trilhar o caminho do sucesso profissional. E para você que também pretende cursar uma outra graduação ou se especializar em um curso de pós-graduação, a Unify é referência regional em todas as áreas de atuação, humanas, exatas e biológicas. Além disso, hoje ela é considerada uma das maiores instituições municipais de ensino superior do Brasil. São mais de 30 cursos de graduação, 7 de pós-graduação e já vai ter orgulho de formar aí a primeira turma do curso de medicina, né, Unify? A Unify é o coração da nova Alta Paulista. A vinda do curso de medicina trouxe novas perspectivas à nossa região. A Unify se orgulha de formar profissionais com nível de excelência em suas áreas de atuação. Fechamos parcerias importantes com a Santa Casa de Adamantina e de Araçatuba. E não vamos parar. Novas parcerias acontecerão. Sejam muito bem-vindos à Unify. Aqui começa a construção de um novo caminho para a sua vida. Medicina Unify Adamantina. E por falar nisso, a medicina da Unify é reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação de São Paulo e todos os esforços são direcionados para oferecer o que há de melhor em estrutura e aprendizado, o que resultou em parcerias como as feitas com as Santas Casas de Adamantina e Araçatuba. Vai lá, entra no site unify.com.br. Pesquisa sobre o curso que você tiver interesse, ou então liga 18 3502 7010. Não perde tempo. Vai ser um universitário da Unify em Adamantina. Corre! E a gente vai pro intervalo, já a gente volta, vamos falar de Corinthians, vamos falar de muita coisa aqui. Fica ligado. E a gente está de volta e agora a gente vai falar dessa parceria Destro Macro Atacado e Cerveja Proibida. Calor e cerveja gelada, você quer melhor combinação que essa? Só com a Proibida Puro Malte Extra, a sua puro malte de verdade que trocou de embalagem, mas continua com o mesmo sabor e refrescância que todo brasileiro gosta. Porque a Puro Malte Extra, ela segue os mais puros estilos de Golden Malt Lager. Olha só, você não sabia? Então eu vou te explicar. Só a Proibida Puro Malte Extra é feita exclusivamente com malte de cevada, água e lúpulos especiais, formando uma combinação perfeita entre amargor, refrescância, cor e corpo. Sem falar na cremosidade. Só de pensar já dá aquela sede, né? Então imagina todo esse sabor, esse aroma, tudo que eu te expliquei com os melhores petiscos que a gente tem. Camarão, é sucesso absoluto. Lombinho, primeiro lugar de audiência. É bom demais. E claro que vai bem com aquela saladinha para todo cervejeiro e cervejeira apreciar à vontade. Proibida Puro Malte Extra. Mudou de embalagem, mas a combinação perfeita continua a mesma. Você encontra a cerveja proibida nos parceiros Destro Macro Atacado. E a gente está de volta aqui para falar do Corinthians, que joga hoje na Neoquímica Arena. Hoje tem um jogo perigosíssimo com o Bragantino, jogo pesado. E a gente vai ver como é que tá a preparação do Corinthians, como é que a gente vem pro jogo. Exato. Bora? Bora ver? Vamos lá, põe na tela. O Corinthians vem embalado para o jogo desta segunda-feira contra o bom time do Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena a partir das 8 horas da noite. Para hoje, o Timão tem 3 retornos importantes. O volante Gabriel, que estava suspenso após ser expulso no clássico contra o Palmeiras. O zagueiro Gil, que também estava suspenso e não enfrentou o Sport. E também o atacante Otero, que estava com a Covid, mas já se recuperou. A baixa para o jogo é o zagueiro Gemerson, que sofreu uma lesão na última partida e deve perder toda a reta final do Brasileirão. O Corinthians é o 9º colocado com 45 pontos e a equipe alvinegra deve ir a campo hoje com Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos, Gabriel, Ramiro e Casares. Na frente, Gustavo Mosquito, Matheus Vital e Jô. O Corinthians soma 4 vitórias nos últimos 5 jogos e vive uma fase excelente. O objetivo, que antes era não brigar na parte de baixo da tabela, agora é tentar ir para a Libertadores. Tudo depende dos próximos jogos. Será que o Timão consegue mais uma vitória hoje?
Pedreira, hein? Pedreira. Pedreiraça, um dos times que mais cresceram nessa reta final do Campeonato Brasileiro, que é o Red Bull Bragantino. E o Corinthians abre o olho, hein? E principalmente com o Claudinho, né? Destaque pro Claudinho, que é o principal jogador desse time do Bragantino. Já tem time grande de olho nele. Tem time de grande olho, é um jogador excelente, jogou no Corinthians, né? Na base do Corinthians, depois acabou não se destacando, foi negociado, e no Bragantino se encontrou enquanto jogador profissional, né, Mário? Hoje a fase dele é a melhor possível, e o desafio do Corinthians é grande. O Corinthians joga em casa, né? O Corinthians em casa ele está conseguindo fazer bons jogos, propor mais o jogo, melhorou muito a criação. O Casares ajudou muito nesse desenvolvimento do Corinthians ali no meio-campo. Então, assim, vejo com bons olhos o momento do Corinthians para tentar buscar essa vitória. Mas não tem como negar o Bragantino nos últimos jogos, né? Vem vencendo bem, goleou o São Paulo não faz muito tempo. É um time que é muito equilibrado defensivamente, ofensivamente. A transição é muito rápida, joga com pontas muito rápidos. O Corinthians precisa ficar de olho, porque provavelmente o Bragantino vai jogar mais no contra-ataque, mas explorando o Corinthians, que deve propor mais o jogo, né? Então vai ser um jogo interessante. Vamos ver como vai ser. Destaque do Corinthians para o Gustavo Mosquito, né? Além do Casares, o Gustavo Mosquito também está numa fase muito boa. Realmente chegou desconfiado, chegou a ser emprestado para o Paraná. Era aquele jogador que o Corinthians comprou e deixou afastado, e agora tomou conta da posição. É um dos destaques aí que o Wagner Mancini deu moral. E o Vital também. Às vezes é bom dar uma rodagem pro atleta, né? Sem dúvida. Vamos falar de Série D agora, porque o Mirassol tá lá na cabeça, tá lá na final. O Leão venceu o primeiro jogo por 4-0 e ontem derrotou o Altos do Piauí e conseguiu a vaga. A equipe vai disputar a decisão contra o Floresta, que infelizmente derrotou o nosso Novo Horizontino por 2-0 e avançou. O primeiro jogo foi 1-1 e a gente não vai ter a tal sonhada final regional. É uma pena, mas a gente tem bola na rede. Põe na tela. No jogo da volta das semifinais da Série D, o Novo Horizontino foi derrotado em casa pelo Floresta e deixou escapar a vaga para a decisão. O primeiro gol da equipe cearense foi marcado no começo do segundo tempo. Luiz Soares cruzou na área e Flávio Torres aproveitou a briga na área para abrir o placar. Floresta 1-0. O segundo foi marcado no finalzinho do jogo. O Novo Horizontino foi para cima para tentar a classificação e deixou muito espaço. O Floresta aproveitou um dos contra-ataques e matou a partida. Núbio Flávio recebeu livre, carregou, escolheu o canto e não desperdiçou. Floresta 2, Novo Horizontino 0. Já o Mirassol avançou para a final da Série D e conseguiu a vitória com um belo gol. Após contra-ataque rápido, o atacante Fabrício recebeu, avançou e tocou por cima do goleiro. Golaço! E Leão na final. Esse time do Mirassol, olho nesse time do Mirassol para o Paulistão. E o Fabrício, que fez gol, é um baita jogador, excelente. Vem fazendo muito gol, o Eduardo Batista deu uma confiança bem legal para ele. Só uma informação importante, Mário, dessa decisão: o Mirassol decide o jogo em casa. Então, o primeiro jogo é lá no Ceará, contra o Floresta, e o Mirassol decide o jogo em casa, porque marcou 42 pontos e é 2 a mais do que o Floresta em toda a competição. É aquele tipo de sistema que, mesmo no mata-mata, quando você vai vencendo, você vai acumulando pontos. Então, o Mirassol conseguiu acumular mais pontos do que o Floresta e dar essa vantagem para a final, que é uma baita vantagem, a meu ver. Você jogar o primeiro jogo fora, depois decidir ir em casa. Se fizer um resultado interessante fora, 1-1, de repente conseguir uma vitória por um gol de diferença, em casa fica bem mais fácil o trabalho. Vamos ver como vai ser. E o Mirassol tá com um pinta de campeão, viu? Tá jogando muito bem. O Eduardo Batista deu uma sacudida muito boa no elenco. O trabalho que ele tá fazendo, que já era busca pelo acesso, deu super certo. E agora pode vir esse título aí. Pelo Novo Horizontino, só falando, o objetivo maior era o acesso à Série C, né? E ele foi conquistado. Então, se serve de consolo aí pro pessoal de Novo Horizonte, a vaga para a Série C tá garantida. Afinal, ia ser a cereja no bolo. Seria a cereja no bolo. Pro Mirassol pode acontecer, pro Novo Horizontino não vai rolar, infelizmente. Vamos falar agora de futebol americano aqui no SBT Esporte, mas hoje a gente decidiu colocar porque aconteceu algo muito especial. Ontem a gente teve as finais aí da conferência com 2 super jogos, né? No primeiro jogo do dia, um encontro de 2 gigantes do esporte. Tom Brady, o marido da dona Gisele Bündchen, pelo Tampa Bay Buccaneers, levou aí a melhor sobre o Green Bay Packers do Aaron Rodgers. O time de Tampa venceu os cabeças de queijo num jogo com todos os ingredientes que um torcedor de futebol americano pode querer. Fumbles, interceptações e 31-26 para o Buccaneers. Na segunda final de conferência, os atuais campeões dos Kansas City Chiefs venceram os surpreendentes Buffalo Bills, que há décadas
não jogavam os playoffs. Patrick Mahomes comandou a equipe e, para variar, mostrou que é o melhor quarterback da atualidade. E o placar final ficou em 38-24 e os Chiefs confirmaram a sua segunda final consecutiva, dia 7 de fevereiro, em Tampa, na Flórida, o encontro do maior finalista da história do esporte contra o melhor da atualidade. Sensacional. Sensacional. Super Bowl, tamo aí. Maravilha. Estaremos aí com The Weeknd ainda, hein? Grande abraço pra vocês. Tela2.com.br pra você rever a gente, tá bom? Paz pra todo mundo. Tchau. Tchau, tchau.